irmãos, agora é hora de ouvirmos uma palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para o nosso coração. Eu gostaria de orar com você nesse momento, clamando a direção do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesta noite, nesse momento que você recebe esta palavra na sua casa. Senhor, no nome de Jesus, nós nos curvamos diante do Senhor, nesse momento de crise, nesse momento de luta, nesse momento de isolamento social. Nós nos curvamos diante do Senhor. Tu és o Deus de toda beleza e toda bondade e merece o louvor e adoração. E agora ministra cada coração neste momento. Queremos ouvir a Tua voz através desta palavra, nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de ler com você a palavra do Senhor, que se acha em Atos, capítulo 16, versículos 6 a 10, é um texto bem conhecido da palavra de Deus, e nós vamos ler nesse momento. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesta noite, nesse momento de crise, nesse momento de luta, nesse momento de angústia, de preocupação. Exatamente, em dias de crise e de preocupação com uma pandemia, com um vírus que toma conta do mundo, pela primeira vez, eu sou pastor há 32 anos, pela primeira vez, e nós estamos com as portas fechadas em termos de templo. Nunca isso aconteceu, pelo menos na minha história ministerial. Pode ser que em outros momentos na história, e de fato aconteceu em outros momentos da história, que a igreja teve que fechar as suas portas em função da segurança das pessoas. No entanto, é o prédio que está fechado. E Deus não habita em prédios. A palavra do Senhor diz que Ele não habita em edifícios, em construções feitas por mãos humanas. A igreja somos nós, o povo de Deus, o povo de propriedade exclusiva de Deus, o povo no qual habita o Espírito Santo. Essa é a igreja viva, essa igreja está nas suas casas, mas hoje está recebendo a palavra, está glorificando ao Senhor. Nós temos visto manifestações da ação do Espírito Santo através das pessoas e através do Espírito Santo que vive nas pessoas. Louvado seja o Senhor. Bom, mas é hora de nós nos curvarmos. Gente, todo mundo pensava, 2020 seria um ano cheio de expectativas, cheio de projetos e cheio de mudança. Eu mesmo pensava isso para a igreja. Pensava, puxa, este ano a igreja vai mudar, vai melhorar. Este ano a igreja vai ter mudanças para melhor, para a glória do Senhor. Vamos pensar também na nossa cidade. A nossa cidade tinha muitos planos para este ano, muita produção, muitos projetos, muitas vendas de tricô para milhares de pessoas e centenas de empresas, mas... E aí é que está o mais, a conjunção. Alguns casais tinham seus casamentos agendados, fotógrafos contratados, isto há mais de um ano. Alguns casais já tinham pago um lugar para fazer um buffet, uma festa, mas a nossa cidade tinha muitos planos, então, para estas vendas, mas o governo projetava um crescimento econômico e geração de novos empregos, mas a conjunção aí é que está. Você tinha planos de viagem, queria conhecer o Brasil, talvez conhecer o mundo. Você tinha planos e sonhos, mudanças, comprar um carro novo, construir uma casa, financiar um carro novo, mas esses projetos foram adiados.
Você já ouviu uma expressão até engraçada, que na nossa vida nós temos que ter um plano B para todas as situações e todas as circunstâncias. Diante de Deus não existe plano B. Deus tem um plano A, nós é que temos o plano B. Deus é soberano e Ele tem o controle de todas as coisas. O problema é que muitas vezes essas mudanças abruptas causam em nós uma insegurança e até trazem consequências desagradáveis. Mas temos visto a manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Por isso eu quero meditar com você. Deus tem planos bem melhores que o nosso. Deus tem planos bem melhores do que os seus planos. Deus tem planos bem melhores do que aquilo que nós planejamos para a nossa vida e para a nossa existência e nossa família. No texto que acabamos de ler, o relato de Lucas sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e seus companheiros. Eles chegam numa região da Ásia Menor e eles tentam pregar, mas diz o texto no versículo 6 que nós acabamos de ler, o Espírito Santo impediu de pregar na Ásia. Então eles vão a Mísia e desejam entrar em Bitínia, que é aquela região. Mas o texto continua o relato, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Finalmente, após uma visão, então eles ficam em troade esperando o que vai acontecer, qual é o projeto, qual é o plano B da nossa vida. O apóstolo Paulo tinha programado direitinho o que ia acontecer, mas o Espírito Santo não permitiu. Não era da vontade de Deus. Os projetos estavam todos elaborados, tudo muito bem pensado, equipe treinadas, e vamos para frente, e vamos plantar igreja. Era legítimo, é glorificar o nome do Senhor. Mas Deus tem planos bem melhores que o nosso. Aleluia pelos planos de Deus. E quando aquele varão macedônio aparece, passa a Macedônia e ajuda-nos. Descortina-se na frente de Paulo e seus companheiros o que Deus quer. Ele é dono de todas as coisas. Ele tinha um projeto, ele tinha um plano A. A metodologia de Paulo era muito tranquila. Ele chegava numa cidade onde tinha judeus, procurava aqueles judeus onde estava a sinagoga, começava a frequentar e começava a fazer o contato, e ali pregava o evangelho, nascia a igreja na cidade nova. Mas agora eles têm que caminhar para o rumo desconhecido, para a Macedônia, uma região da Europa, uma região da Grécia. E aí eles vão para Filipos e ali não tem judeus, e eles vão ver e vão achar um grupo de mulheres orando. O que é completamente fora dos planos da equipe, que é muito bem treinada. Eles vão agora conversar com mulheres. Lídia, uma mulher bem posicionada, se converte, sua família é batizada, e ali os primeiros frutos começam a aparecer, e eles na região, Deus é glorificado, porque este é o plano de Deus. E Deus tem planos bem melhores que os nossos. Não adianta o que planejamos para a escola, para o estudo dos filhos, para a nossa aquisição, para a nossa venda, para o nosso trabalho, mas o que importa é que Deus é soberano e seus planos são muito acima dos nossos. Diante desse chamado e diante desse episódio na história da igreja cristã primitiva, nós vamos buscar instrução para a nossa vida. Bom, quem tem Deus como Senhor precisa estar aberto para novos caminhos. Não adianta você pensar, puxa, estava tudo certinho, tudo elaborado, tudo direitinho, eu estava pensando dessa maneira, assim, assim, assim. E Deus disse, não. Deus disse, não. Eu tenho outros planos para a vossa vida, para a vida de vocês. Quem tem Deus como Senhor precisa estar aberto a esses rumos novos de Deus. Em João 3,
de 1 a 8, Nicodemos vai conversar com Jesus e ele descobre que, a despeito daquilo que ele conhecia como um dos maiorais, como um homem bem preparado, do ponto de vista da teologia judaica, ele sabia muito bem, mas ele ouve de Jesus que precisava nascer de novo. E nascer do Espírito Santo. Esse é o plano de Deus para a vida de Nicodemos. É isso que Jesus ensina para Nicodemos. Olha, o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito. Esse é o novo nascimento. Em segundo lugar, nem sempre o fato de estarmos programados para determinada situação significa que Deus está realmente no nosso projeto ou no centro dos nossos planos. Eu sou pastor e, na minha experiência pastoral, eu já vi Deus mudar tantas coisas. Eu já vi Deus dizer: você planejou, Ari, mas eu tenho outros planos para a sua vida. Eu tenho outros planos para o seu ministério. Eu tenho outros planos para a sua família. E Paulo tinha esquematizado tudo. Mas ele não contava com a interrupção, a interferência do Espírito Santo. Eu não sei o que o Espírito Santo vai usar para nós. Nesse momento, o que ele está usando é a pandemia, o coronavírus, o Covid-19. Mas eu creio que os planos de Deus são muito melhores. Eu creio que, a despeito da nossa metodologia e dos nossos sonhos, que podem ser legítimos, mas os sonhos de Deus são muito maiores. Paulo precisava ir para a Europa. Paulo, com a sua equipe, precisava evangelizar a Europa, lugar onde o evangelho não tinha chegado. Porque esse é o plano de Deus. A mudança de planos com Deus não é o fim, é apenas o recomeço ou o começo de Deus para nós. Nós não sabemos quanto vamos ficar isolados uns dos outros, o isolamento social, mas nós sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas. Aleluia! Você pode glorificar Deus desta maneira? Pode dizer aleluia ao Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas? Claro, você pode fazer isso. Deus sabe o dia de amanhã. O seu trabalho em nós leva isso em consideração. Deus trabalha numa dimensão completamente diferente da nossa. Sabe o que diz lá em Isaías 55? Os meus pensamentos. É Deus falando. Não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos. São os seus caminhos, são os vossos caminhos. Então Deus pensa muito além. Os seus projetos são muito maiores do que nós, do que o Brasil, do que o mundo, do que o universo, porque Deus é soberano, é criador e sustentador de todas as coisas. Nós temos modelos e método pré-estabelecido, vamos fazer as nossas planilhas, os nossos custos, os nossos projetos, os nossos sonhos, escrevemos tudo de uma maneira tranquila, bonita. Até imprimimos, elaboramos, sonhamos, colocamos no PowerPoint e aí ficamos com aqueles slides passando. Está tudo muito bonitinho, estimulamos as pessoas a pensarem. Mas Deus pensa muito maior do que nós. Deus sempre nos dará a visão sobre o que devemos fazer, assim como Paulo, que esperou lá em Troade, e então Deus disse: é agora que eu vou mostrar para você, quando você nem está esperando o que eu quero. Calma. Deus vai falar com você. Deus vai nos mostrar. Deus vai mostrar ao mundo. Sabe, uma das grandes coisas, nenhuma potência do mundo estava preparada para essa pandemia. Nenhum governo, nenhuma estrutura humana estava preparada para isso. Mas Deus está preparado para isso. É claro que Deus sabia. Deus não estava alienado da história do apóstolo Paulo, sabia dos planos do apóstolo Paulo, mas Deus tinha uns planos muito melhores do que
os planos elaborados pelo grande missionário Paulo e seus companheiros. Talvez Paulo até tivesse frustrado, vendo que os planos não estavam sendo aprovados por Deus, então ele ficou pensando em resolver isso, tomar uma atitude qualquer para resolver isso. Aí Deus dá aquela visão. E quando Deus dá a visão, olha, você tem que atender. Imediatamente eles saíram para a Macedônia, a Grécia, para a Europa, para levar o Evangelho, porque essa era a vontade de Deus. Esses eram os planos de Deus. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Quem lhe deu orientação? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, não se preocupem. Deus está no comando. Os planos de Deus são muito maiores. São maiores do que os dos governos do mundo. São maiores do que as universidades que pesquisam. São maiores do que a igreja. São maiores do que nós. Deus tem planos muito maiores. E nós nos submetemos a Ele, porque compreendemos que é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso nesse momento. E que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o nosso município, o nosso estado, o nosso país, que Deus abençoe os governos do mundo e toda a população que sofre com essa pandemia. Amém. Deus seja louvado.